política de preços da Petrobras deve ser um dos assuntos da reunião entre os membros do Conselho de Administração da empresa, que está marcada para hoje. Por enquanto, a empresa segue a oscilação dos valores negociados no mercado internacional. Lembra, para a gente ter um preço ali do combustível que está variando, depende do dólar, o câmbio, e também do preço do barril de petróleo. Então, é isso que pode ser questionado hoje. Priscila Asbeck, então, é um impacto gigante, né, que a gente já está acompanhando e o que pode acontecer dessa reunião. Exatamente, um impacto grande. Só se fala nisso hoje de manhã no mercado, sobre Petrobras, tentativa de mudança na política de preços. Bom dia, Daniel, bom dia, Marcela, todos que nos acompanham. Vamos explicar então um pouco do que está acontecendo. As informações ainda estão um pouco desencontradas, mas seria uma ideia do governo mexer na política de preços da Petrobras para tentar reduzir ou conter o aumento dos preços até as eleições. Hoje, quem decide sobre os reajustes de preços é o presidente da Petrobras, junto com o diretor financeiro e o diretor de logística. A decisão, então, segundo essa mudança que está sendo aventada, passaria a trazer para o Conselho a responsabilidade sobre a política de preços da Petrobras. Vale falar que hoje o presidente da Petrobras nomeia os diretores e o Conselho de Administração tem que aprovar. Então, o governo federal não tem uma voz direta sobre a diretoria da empresa. Então, tem uma voz direta sobre o Conselho, mas indireta sobre a diretoria. Tudo isso para dizer que se a política de preços passar da diretoria para o Conselho, é como se o governo conseguisse reduzir uma camada de interferência sobre a Petrobras, ele passa a exercer influência diretamente sobre a política de preços, porque tem essa influência direta sobre o Conselho, diferentemente do que acontece com a diretoria. Então, esse é um ponto. Reduz a governança da Petrobras e traz um risco maior de interferência política. É importante falar que não tem nada confirmado pela Petrobras ainda. Nós perguntamos, os jornalistas, para a assessoria da Petrobras, se tem alguma informação sobre a reunião. Eles ainda não confirmaram, mas conversando com algumas pessoas do mercado, o que eles dizem é que essa ideia de mudar a política de preços pegou muito mal e alguns conselheiros já estariam pensando em voltar atrás ou não passar essa ideia adiante, como seria do interesse dessa proposta aí que deve ser enviada ou que foi aventada pelo governo. Os conselheiros, eles, além dessa questão aí de que pegou mal já no mercado, eles temem que possam responder judicialmente por esse tipo de mudança. Eu estava conversando com uma advogada especialista em direito societário do BRZ Advogados, a Alessandra Salgado, e ela falou que isso pode sim acontecer. Se houver uma mudança na política de preços da Petrobras, passar da diretoria para o conselho, e isso eventualmente acabar resultando em alguma mudança, alguma ação que prejudique os interesses da Petrobras, os conselheiros podem sim responder judicialmente por isso. Então, não seria do interesse desses conselheiros no apagar das luzes, já que o conselho vai ser retirado, esse conselho atual, vai ser eleito um novo conselho nessa assembleia que está prevista para o dia 19, não seria de interesse desses executivos, desses conselheiros hoje fazer essa mudança que pode trazer alguma implicação judicial para eles no apagar das luzes, sendo que eles estão deixando a empresa. E aí, só mais dois pontos importantes para a gente entender por que essas mudanças estão aí em jogo. O preço da gasolina já recuou, mas ainda assim está ali perto dos R$ 5,90, o que está muito acima do preço da gasolina antes da pandemia, que estava perto dos 4. Então, apesar desse recuo, é um preço que ainda incomoda e ainda pesa muito no bolso. Mas o ponto principal hoje é o preço do diesel, que está acima, inclusive, do preço da gasolina, segue incomodando os caminhoneiros que estão pagando valores altíssimos para conseguir encher os tanques. Então, o diesel ainda está com um valor muito elevado e amanhã sai o resultado da Petrobras, então o balanço da Petrobras, e a expectativa é que a Petrobras divulgue lucros bilionários, perto dos 44 bilhões de reais que divulgou no balanço do primeiro trimestre, o que deve gerar também mais uma pressão aí popular em cima da Petrobras, já que a Petrobras, porque a pergunta que todo mundo faz é porque se a Petrobras está lucrando tanto, por que o preço do combustível está tão alto? E a gente aqui, como jornalista que cobre o setor, é sempre importante também explicar. A Petrobras, ela segue essa política de preços internacional porque o Brasil não é autossuficiente em combustível, em diesel e em gasolina. É autossuficiente na extração do petróleo, mas para transformar
em diesel e em gasolina ainda tem um processo. Então tem que importar uma parte do que consome aqui dentro, tanto de diesel quanto de gasolina. Se o preço aqui for artificialmente mantido abaixo do preço lá fora, isso pode gerar uma falta de abastecimento desses combustíveis, já que uma parte tem que ser importada. Se o preço ficar desvantajoso aqui, pode ficar desvantajoso para as empresas importar esse combustível lá de fora. Por isso que existe a política de preços hoje da Petrobras, ainda que seja um pouco contraintuitivo, né? Entender, olhar esse lucro bilionário e ao mesmo tempo ver os preços subindo tanto. Eu volto com vocês. Pri, só para a gente deixar de uma forma mais clara ainda do que você já deixou, né? Para resumir, essa questão, por que a gente fala, né, da mudança e do temor que se tem em relação à mudança da política de preços da Petrobras? Porque isso pode resultar, por exemplo, num represamento de preços, né, de combustível, de não passar para o consumidor, para as distribuidoras, o valor que está sendo cobrado no mercado internacional, se o valor, obviamente, for maior. Esse é um temor, porque se você represa, a conta vai chegar e a conta chega pior, né? Exatamente. Então, cerca de um pouco menos de 10% do que a gente consome hoje de gasolina aqui no mercado vem de fora. No caso do diesel, de 20% a 30%. Se o preço aqui fica abaixo do preço lá fora, né? Lembrando que esses combustíveis eles são cotados internacionalmente, são commodities cotados em dólar. Se o preço aqui fica abaixo do preço lá de fora, as importadoras não acham interessante importar esse combustível que vem de fora num preço mais alto para depois não conseguir vender aqui e competir com o preço da Petrobras, que tem praticamente o monopólio do mercado, que está muito abaixo. Então, elas podem amargar prejuízo ao importar esse combustível. Então, elas falam, bom, não vou importar, já que o preço aqui está mais baixo, não vou competir com um preço mais baixo aqui. Ao fazer isso, pode gerar uma falta de abastecimento, pode gerar uma escassez desses combustíveis aqui no mercado interno. E se a oferta diminui, lembrando da lei de demanda e oferta, se a oferta diminui aqui, porque esse combustível eventualmente não é mais importado, o que acontece é mais aumento de preços. Falando de um caso muito extremo, mas que está acontecendo hoje, é um pouco do que a gente vê na Argentina. Não tem como frear na marra e represar esse tipo de preço. Isso depois cobra a sua conta, como você muito bem falou, Marcela. E a gente está vendo o resultado desse tipo de política de um jeito muito mais extremo, mas acontecendo na Argentina, né? Lá isso aconteceu. O represamento de preços, ele depois cobrou o seu preço, né? Porque isso gera um monte de inconsistências e problemas ali em termos de oferta, em termos de demanda. Ao segurar o preço, a demanda também aumenta. Se não tem uma oferta correspondente, isso só agrava e muito o problema. Então, é algo complexo de explicar, mas é sempre importante tentar explicar dessa forma, porque o que todo mundo quer é que os preços caiam, mas não existe almoço grátis, não existe fórmula mágica para ficar reduzindo o preço. Tem todas as suas complexidades para que isso aconteça. Perfeito, Pri, obrigado pela análise e pelas informações. Vamos também falar ao longo do live mais sobre esse assunto.